Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, nós nos reunimos como igreja, como quem foi comprado pelo sangue de Jesus e reconciliado com Deus em Cristo. Senhor, eu te peço para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, que revela a Tua palavra, a Tua igreja, a Teus filhos, Tuas ovelhas, a todos quantos vão agora me assistir e me ouvir pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, através do nosso site, nos grupos de WhatsApp. Deus, Tu és poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Eu sei que Tu és poderoso para revelar Tua palavra, para que ela não volte para o Senhor vazia. Manifeste Tua glória, manifeste o Teu poder, e nós Te louvaremos para todos sempre, porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Amém, abençoados? Que a palavra de Deus te seja revelada em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar em nome do... palmas ao Senhor. Glória a Deus. Estamos aqui no MGA, Santo André, Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Às quartas-feiras, 19h30, aos domingos, às 18 horas. Domingo, 18 horas, culto de louvor e adoração. Quarta-feira, graça e apostolado. Hoje é a quarta parte e última, né? Quarta e última parte do tema da mensagem Evangelho aos Judeus ou Evangelho Universal. Universal significa para todos os povos, nações, tribos e línguas. Não é Evangelho da Universal, hein? É o Evangelho Universal, ou seja, Evangelho para todos. É independente de raça, de sangue, né? De povos, de tribo, de língua. Isso significa Evangelho Universal, Evangelho para todos. Hoje é a quarta e última parte. Olha, nós já vimos na parte 1, 2 e 3 a diferença de Mateus 28 para Gálatas 2. Marcos 16 para Gálatas 2. Há uma diferença porque Mateus 28 e Marcos 16 fala do Evangelho da circuncisão. Evangelho aos judeus. Me perguntaram assim, mas ele disse batizando todas as nações? Ele disse batizando todas as nações, mas ele disse isso para os judeus, não para nós, os gentios. Amém? Está claro? O que é preciso entender é que o Cristo ressuscitado revelou a graça de Deus para o apóstolo Paulo. Essa graça de Deus em Cristo é chamado de Evangelho. Esse Evangelho é o Evangelho do reino de Deus. É o Evangelho da graça de Deus. Não é aquele Evangelho de mandamentos, de ordenanças que Jesus deu aos seus discípulos. Não. O Evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo é o Evangelho eterno. É o Evangelho que está além, acima de mandamentos e ordenanças. Alguém diria assim, mas por que Cristo já estava ressuscitado em Marcos 16? Ele já estava ressuscitado em Mateus 28. Por que ele não deu essa direção também para os discípulos? Primeiro, porque ele não quis dar, porque ele é Deus, ele é soberano e não recebe ordem, nem palpite, nem ideia de ninguém. Segundo, que não era tempo da palavra ir para os gentios. Então, ele deu uma palavra para os judeus, uma missão para os judeus. Quando ele apareceu a Paulo, ele revelou a sua graça. E essa graça, como eu disse, alcançou todos os povos, nações, tribos e línguas. A verdade é que Jesus aos discípulos não pôde se manifestar como se manifestou a Paulo. Guarde essa frase, tá? Jesus aos seus discípulos, mesmo já ressuscitado, por exemplo, Mateus 28, 19 e 20, por exemplo, Marcos 16, 15 e 16, ele já estava ressuscitado. Mas a verdade é que Jesus não pôde, não é que ele não quis, ele não pôde
se manifestar aos seus discípulos como se manifestou ao apóstolo Paulo. Entendeu, abençoado? Por isso que para os discípulos ele deu uma palavra e para Paulo ele deu outra palavra. Porque se ele desse a palavra que ele deu a Paulo aos discípulos, você imagina que confusão que ia ser. Porque os discípulos viram expulsar demônio, os discípulos viram ele andar sobre as águas, os discípulos viram ele jejuar, os discípulos viram ele subir no monte, os discípulos viram ele batizar. Então, você imagina se ele fosse dar aos discípulos o que ele deu a Paulo. Ia sair confusão, não ia? Doutrinária. E Deus não é Deus de confusão. E ele ia para o céu. Ele não ia ter tempo de ficar explicando para os discípulos tudo o que ele explicou ao apóstolo Paulo. Uma vez que nenhum discípulo, é bom que você escreva isso, nenhum discípulo foi arrebatado. E Paulo foi arrebatado. Então, os discípulos aprenderam de Jesus de Nazaré e com Jesus de Nazaré. Paulo não, Paulo nunca andou com Jesus de Nazaré. Paulo foi arrebatado e recebeu o evangelho por revelação. Amém? Vamos ver isso na Bíblia? Abra sua Bíblia aí, por favor, em 1 João. Hoje é a quarta e última parte do tema Evangelho aos Judeus? É uma pergunta. Ou Evangelho universal? Quarta e última parte hoje, abra aí em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Quem já achou, diga amém. Olha aqui que João entregou. João, ele entregou porque que ele não pregava o que Paulo pregava. João vai dizer por que ele, Tiago, João, não pregaram o que Paulo pregava. Ele vai falar isso com a boca dele. Alguém pode dizer assim, mas por que Pedro, Tiago e João não pregavam o que Paulo pregava? Ele vai falar por quê. 1 João 1, verso 1. João falando. Só vou ler, não preciso interpretar. Só vou ler o que João diz. 1 João 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos, nossas, plural, nossas mãos tocaram, isto proclamamos. Hã? Eu acho que eu não preciso explicar, né? Olha lá, ó, 1 João 1:1. O que ouvimos, sublinha na sua Bíblia aí, ó. Olha o que João falou. O que João pregava, hein? O que Pedro pregava? O que Tiago pregava? Olha lá, ó. 1 João 1, verso 1. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos tocaram, isto proclamamos com respeito ao verbo da vida. Pois a vida foi manifestada e nós a vimos. Para aí. Quem é essa vida que eles viram? Jesus de Nazaré. Está claro ou não está claro? Ele não está falando do Cristo ressuscitado. Ele está falando de Jesus de Nazaré. 1 João 1:2. Pois a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi manifestada. Olha o verso 3. De novo ele deixou claro. 1 João 1:3. O que vimos e ouvimos. Circule na sua Bíblia. O que vimos e ouvimos. Não está escrito? É João falando, hein? Não sou eu não. Porque eu não vi. Está claro que eu não vi? Eu não andei com Jesus. Eu não falei que nós não somos discípulos de Jesus. Nós não somos discípulos. Não somos e nunca fomos e nunca seremos. Porque para alguém ser discípulo de alguém tem que ter andado com ele. Está claro? Então, para alguém ser discípulo de alguém, há anos eu falo isso. E não é difícil entender. É só me ouvir e prestar atenção. Para alguém ser discípulo de alguém, esse alguém tem que andar com alguém. Tem que ter caminhado com ele, andado com ele. Eu não sou discípulo de Jesus porque eu nunca andei com ele. Eu preciso falar que eu nasci depois de Cristo?
que eu nasci em 1967, eu nunca andei com Jesus. Quem andou com Jesus foi Pedro, Tiago, João, Mateus, Marcos, Filipe, Tadeu, Tomé. Eles andaram com Jesus. Aliás, o Espírito Santo está mandando eu ler. Abre em Mateus 10. Deixa 1 João aberto. Deixa 1 João aberto. Abre em Mateus 10. Vamos ver uma coisa interessante aqui. Deixa o 1 João aberto, que eu já volto aí daqui a pouco. Abre em Mateus 10. Mateus, capítulo 10. Quem já achou, diga amém. Versículo 1. Mateus 10, verso 1. Olha como que a Bíblia é clara. Não é interpretação, é conhecimento. Eu já preguei aqui na igreja. Interpretação ou revelação? Eu não prego interpretação. Interpretação é o que eu acho. Interpretação é como eu penso. Interpretação é como eu vejo. Isso é interpretação. Eu não prego interpretação. Eu mostro, eu dou conhecimento. Você quer ver? Mateus 10, verso 1. Ó, Mateus 10, 1. Chamando a si os seus 12 discípulos. Quantos? 12 discípulos. Deu-lhes poder sobre espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, são estes os nomes dos 12 apóstolos. Por quê? Por que o verso 1 diz discípulo, o verso 2 diz apóstolo? Porque a palavra apóstolo significa enviados. Então, verso 1, discípulos eram aqueles 12 homens, que também eram apóstolos, ou seja, enviados com uma missão. Agora é preciso entender que eles eram apóstolos num nível inferior ao de Paulo. Eles eram apóstolos que andaram com Jesus de Nazaré. Paulo, apóstolo de Cristo. Está claro ou não está claro? Agora olha só, coloca o dedo no verso 2, Mateus 10, 2. Ora, são estes os nomes dos 12 apóstolos. Será que vai ter meu nome aqui? Não, vamos ver. Se tiver meu nome, então eu sou discípulo também. Porque os batistas falam que nós somos discípulos de Jesus. Ué, se o senhor é discípulo, seu nome tem que estar aqui. Vamos ver. Mateus 10, verso 2. São estes os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão. Você chama Simão, abençoado? Eu me chamo Marcos Gomes. Para quem não sabe, Marcos Gomes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, já são 2, seu irmão. Tiago, 3, filho de Zebedeu, e João, 4, seu irmão. Filipe, 5, Bartolomeu, 6, Tomé, 7, e Mateus, 8, o cobrador de impostos. Outro Tiago, 9, filho de Alfeu, tinha 2 Tiago. E Tadeu, 10. Simão, que era o Zelote, 11. E Judas Iscariote, 12. Aquele que o traiu. Como que você chama? Maria? Os evangélicos falam que você é discípulo de Jesus. Vê se está escrito Maria aqui. Você chama Joana? Qual o seu nome? Ricardo? Marcelo? Arnaldo? Vê se o seu nome está aqui. Se o seu nome estiver aqui e você andou com Jesus, então você é discípulo. Mas se o seu nome estiver aqui e você andou com Jesus, então você deve ter uns 2.300 anos. Você conhece alguém que tem 2.300 anos? Então não existe mais discípulo de Jesus? Só quem entendeu. Não existe discípulo de Jesus. Os evangélicos estão equivocados. Eu já não preguei aqui. Entra no YouTube, procura lá. A teologia tradicional está equivocada. Procura essa mensagem no YouTube. A teologia tradicional está equivocada. O modo de pregar está errado. Em hipótese alguma pode dizer que nós, gentios, somos discípulos de Jesus? Para terminar, diga comigo, discípulo é quem andou com Jesus. Está claro ou não está claro? Alguém aqui andou com Jesus? Então você não é discípulo nem em sonho. Nem em sonho você é discípulo.
Tá claro? Agora volta lá para o 1 João, que é onde eu estava. 1 João, capítulo 1. Eu vou mostrar algo interessante. Graças e paz abençoados, sejam bem-vindos. Pode se assentar em nome de Jesus, graças e paz. Eu estou lendo 1 João, capítulo 1. Coloca o dedo no verso 3. Vou mudar de assunto. 1 João 1, verso 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Alô? O que eles viram? Jesus de Nazaré. Está claro ou não está claro? Paulo viu Jesus de Nazaré? Não. Paulo andou com Jesus de Nazaré? Não. Então está claro que eles pregavam um evangelho e Paulo pregava outro. Quem está entendendo? 1 João 1,3. Deixa bem claro na sua Bíblia. O que vimos, é João falando. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Para aí. Abra sua Bíblia agora em Gálatas 1. Mas não fecha o João que eu já volto aí. Deixa o 1 João aberto. Gálatas capítulo 1. Vamos ver. Vamos ver a diferença. Porque o tema da mensagem é a quarta e última parte. Evangelho aos judeus ou evangelho universal? Qual evangelho que você está ouvindo? Você que é crente. Você que é cristão. Você que é evangélico. Qual evangelho que você está ouvindo na igreja que você congrega? Seu pastor está te ensinando qual evangelho? Que você tem que viver igual Pedro, Tiago e João? O que o bispo está te ensinando? O que o pastor está te ensinando? Você que é evangélico, você que é crente. A pergunta é essa: evangelho aos judeus, você não é judeu, ou evangelho universal? Olha Gálatas 1, eu vou ler agora. Não feche 1 João 1 que eu já volto lá, nós vamos comparar. Gálatas 1, quem já achou, diga amém. Gálatas 1, versículo 11. Coloca o dedo no verso 11, vamos ver o que está escrito. Já é Paulo falando. Gálatas 1, verso 11. Paulo disse: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Para aí. De que homens que ele está falando? Pedro, Tiago, João, Mateus, Marcos, Filipe, Tadeu. Está claro ou não está claro? Dá um sinal. Ou tem outros homens? Não tem outros. Quando ele disse não é segundo os homens, ele está se referindo a quem? Aos discípulos de Jesus. Quer que eu provo isso? Gálatas 2,6. Veja aí. Vou provar que Paulo fala deles. Gálatas 2,6. E quanto àqueles... Já falei sobre isso na parte 2, parte 3. Quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo. Que tempo que eles pareciam ser alguma coisa? Antes de Cristo, lá no tempo de Jesus de Nazaré. Quais tenham sido? Gálatas 2,6. Quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não importa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses quem? Esses digo, que pareciam ser alguma coisa, eles nada me comunicaram. Pelo contrário, Gálatas 2,7, viram que o evangelho da incircuncisão quem? Quem está falando? Paulo. Me fora confiado, já apareceu um nome aqui, ó, como a Pedro, o da circuncisão. Então já apareceu dois nomes. Quem escreveu Gálatas é Paulo falando. E Gálatas 2,7 já apareceu o nome de quem? De Pedro. Só que tem mais gente aqui. Que ele disse, eles, pareciam, aqueles. Então o que eu estou te mostrando? Volta lá para o Gálatas 1. Volta para o Gálatas 1, verso 11. O que eu estou te mostrando? Gálatas 1, 11. Faço-vos saber, irmãos, Paulo falando, que o evangelho que por mim foi anunciado. Gálatas 1, 11. O evangelho que por mim foi anunciado. Vai lá em 1 João 1,3 e não fecha o Gálatas não. Compara Gálatas 1,11 com 1 João 1,3. Ó, 1 João 1,3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Então eu não dou... Eu vou até ser mais claro. O MGA é um ministério diferente. Aqui nós não damos interpretações. Ou seja, nós não falamos o que não está escrito.
Tá claro? Alguém já percebeu isso? Não tem apóstolo aí que está dando interpretações pessoal, interpretação pessoal. Ele vê assim, ele pensa assim, ele acha que é assim, e ele vai lá e imputa nas ovelhas. E sai até como condenação. Porque se você não pensar como ele, se você não vê como ele vê, e o meu objetivo não é você ver como eu vejo, não é você pensar como eu penso, é te ensinar a crer como está escrito. Está claro ou não está claro? Eu não estou aqui para imputar nada em ninguém, irmão. Eu já até lancei o desafio. Aqui. Eu quero saber aonde está escrito na Bíblia que quem dá o dízimo está debaixo de maldição. Olha o assunto que eu estou mexendo de novo. Ó. É só mostrar na Bíblia. Eu quero essa frase. Quem dá o dízimo está debaixo de maldição. Outra frase que eu quero. Eu quero uma frase na Bíblia, hein? Vou dar até uma chance. Não precisa ser só na Nova Aliança, não. Na Bíblia. Eu quero uma frase na Bíblia que proíbe dar o dízimo. Eu quero essa frase. Que não pode dizimar a Deus. Eu quero essa frase. Não, mas... você vai dar a sua interpretação. Você vai dar como você vê. Você vai usar textos e vai mostrar como você crê. Eu não estou preocupado como você vê, nem como você crê. Estou preocupado como é que está escrito. Alguém consegue perceber a diferença? Nós temos um filtro pelo Espírito Santo que filtra essas sujeiras. Um filtro, para que serve um filtro? Para filtrar sujeiras espirituais, heresias, frases que a Bíblia não diz, frases que o apóstolo Paulo não falou. O Espírito Santo está mandando falar mais algo. Tem alguns que dizem que em graça não pode dizimar a Deus. Me mostra essa frase na Bíblia. É só mostrar. Na Nova Aliança, na graça, eu quero a frase Paulo dizendo que não é, não pode. Essas frases tem que estar escrito aqui. Não, porque esse texto aqui, você está vendo assim, mas não está escrito, né? Você que vê assim, você que pensa assim, você que acha assim, você que crê assim, mas não está escrito. Então não cola, irmão. Interpretações não passa. Porque interpretação os mormons têm a deles, interpretação Testemunha de Jeová tem a deles, interpretação Congregação no Brasil tem a deles, interpretação Batista tem a deles, interpretação Presbiteriano Batista por aspersão, porque tem interpretação dele. Interpretação tem 500 mil na terra. Não quero interpretação. A pergunta é uma só. Se estiver escrito, eu creio. Tem que estar escrito. Interpretação é o que mais tem no mundo. Não quero interpretação? Isso aí é uma posição doutrinária de um pastor. Está me entendendo? Isso aí é uma posição doutrinária de um apóstolo. Que eu até respeito. Que eu não sou obrigado a concordar com nada, mas eu sou obrigado a respeitar. Eu até respeito. Mas agora não fica falando besteira e condenando quem não pensa igual a você. Condenando quem não vê como você vê. Condenando quem não crê como você crê. Você não tem o direito de condenar outros crentes e outras igrejas. Posso ouvir um amém? Amém. O Ministério Graça e Apostolado não faz batismo em águas. Amém? Amém? Eu não condeno quem faz. Por que não fazemos? Porque Romanos 6,3 diz que já fomos batizados em Cristo. Gálatas 3,27 diz que já fomos batizados em Cristo. Efésios 4,5 diz que há um só batismo. Então, se já fomos, o verbo está no passado, Romanos 6,3, se já fomos batizados em Cristo, e batismo é um só, Efésios 4,5, nós entendemos que como já fomos batizados, batismo é um só, não precisa batizar em águas. É uma interpretação? Mas tem gente batizando. Você quer que eu faça o quê? Está batizando, deixa eu batizar, eu não posso fazer nada. Nós não batizamos porque cremos que não precisa batizar, porque somos salvos pela graça. É uma interpretação bíblica?
mas eu não estou condenando ninguém que faz batismo. Por quê? Porque só Deus pode revelar a palavra. Amém? Você não pode pôr condenação em ninguém. A graça não condena. A graça exorta, ensina, admoesta. A graça genuína, verdadeira, ela não condena. Mas eles estão fazendo. Deixa fazer. Se está certo, se está errado, não cabe a você dizer se está certo ou errado. Porque todos têm uma Bíblia e todos têm o Espírito Santo. Então, não cabe a você, está entendendo aí? Não cabe a você falar se está certo ou se está errado. Você crê assim? Então você crê assim, segue o seu caminho. Mas e se eu não creio assim? Eu não creio assim e sigo o meu caminho. Isso é Romanos 14. Um crê que de tudo se pode comer. O outro já não come tudo. Um come e dá graças a Deus. O outro não come e também dá graças a Deus. E Paulo disse, e Deus recebeu a ambos. Em outras palavras, quem lê Romanos 14 inteirinho, vai entender que a graça não condena quem faz e nem condena quem não faz. Isso é andar em amor e em sabedoria. Coisa que alguns aí não estão andando e diz que está em graça, hein? Diz que está em graça e não estão andando em amor e em sabedoria. Quem entendeu? Pois eu quero. Pegou? Está claro ou não está claro? Faz parte da minha obrigação ensinar todos os filhos de Deus que aparecer na minha frente, aqui na igreja, ao vivo, pela internet. É minha obrigação, faz parte. Ensinar o quê? A não crer em interpretações. Olha o homem lá dando envelope. Começou pregando a graça, mas já está que nem universal já. E é envelope para cá, envelope para lá, e tarde da vitória, e semana da vitória. Já está que nem universal. E está dizendo que está pregando a graça. Eu não estou sabendo já, num culto lá dá 3, 4, 5 vezes envelope. É envelope para lá e para cá. Então, eu sou obrigado a ensinar a você a diferenciar, saber diferenciar o que é interpretação pastoral, apostólica, de um homem, seja quem for, até minha, e diferenciar do que está escrito. Por que é preciso saber quando é interpretação e quando é o que está escrito? Por que é preciso saber? Senão você vai ser levado por vento de doutrina. Você vai ser levado. Quem está entendendo? Você precisa ter um firme fundamento. E o fundamento, Paulo já colocou, 1 Coríntios 3,10, o fundamento é Cristo. Só que em Coríntios 3,10, Paulo disse, veja cada um como edifica sobre ele. Eu conheço algumas edificações, até diferente do MGA. Vou condenar? Não vou condenar. Porque eu nem posso condenar. Por quê? Porque cada um, Coríntios 3,10, a última linha, cada um vê como edifica. Se está errado, vai dar conta com Deus. Se está certo, receberá galardão. Então eu não posso condenar. Está claro ou não está claro? Mesmo que estiver errado, eu não posso condenar. Porque Paulo não condenou. Coríntios 3, 12 e 13, Paulo disse, tem obra que é levantado com ouro, com prata e pedras preciosas. E tem obra que é levantado com madeira, feno e palha. Paulo disse, a obra de cada um se manifestará. O dia demonstrará, porque a obra será provada pelo fogo. Então eu não posso condenar. Porque se a pregação do tal apóstolo, se a pregação do tal pastor, se a pregação da tal igreja está errada, a obra vai ser provada pelo fogo. O tempo vai mostrar. É assim que todos apóstolos e pastores devem agir. Eu não posso condenar. Por quê? Romanos 8:1. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Como é que eu vou condenar quem não crê igual eu, irmão? Se o modo que eu creio é uma interpretação? Vou falar de novo. Como é que eu vou condenar alguém que não crê como eu?
Ah, mas nós ainda fazemos batismo, mas nós ainda tomamos ceia, nós ainda subimos no monte, nós ainda ungimos com óleo. Eu vou pregar a graça, vou mostrar os textos da Bíblia, na expectativa que Deus dê a revelação. Mas eu não posso condenar o modo que ele crê. Só quem entendeu? Eu não posso condenar o modo que a pessoa está crendo. Como é que eu vou condenar o modo que a pessoa crê? Eu não tenho esse direito. Você não tem esse direito. Ninguém tem esse direito. Deus não levantou um homem, nem uma igreja, nem um ministério para condenar quem está fazendo coisas, ainda que a Bíblia chama de obras mortas ou obras da lei. Deus não levantou um homem, Deus não levantou uma igreja, Deus não levantou um ministério para condenar quem está vivendo das obras da lei. Ele levantou para pregar e ensinar a verdade, não para condenar. Está claro ou não está claro? Então, quem está condenando pessoas, crentes, que por fé dizimam a Deus, ou por fé fazem isso, ou por fé fazem aquilo, quem está condenando está errado. Porque Paulo não condenou ninguém. Amém? Amém? Paulo exortava, Paulo admoestava, Paulo ensinava, mas Paulo não condenou ninguém. Porque a graça, grava essa frase, escreva aí, diga comigo, a graça não é condenação. Diga, é exortação. Amém? Escreva essa frase no seu caderno. Graça não é condenação. Se tem apóstolo condenando, se tem pastor condenando, isso não está pregando a graça. Porque a graça não é isso. A graça é mostrar o que Cristo fez por tal pessoa na cruz. Então, ó, Cristo na cruz te salvou, pela graça você é salvo. Cristo na cruz te abençoou, você está abençoado. Cristo na cruz te reconciliou com Deus. Isso é graça. Agora, quando condena o crente, porque ele está fazendo uma atitude por fé em Deus, aí isso não é pregar graça. Está claro ou não está claro? Só a lei condenava, que era ministério de morte e condenação. A lei condenava, a graça não. Amém? Uma salva de palmas ao Espírito Santo. Então, vamos comparar agora o Gálatas 1:11, que eu vou continuar no meu assunto. Vocês já viram 1 João 1:3, que o João falou, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. E o Gálatas 1:11, Paulo deixou claro que ele não pregava o que Pedro, Tiago e João pregava. Vai Gálatas 2, verso 8, onde eu parei no verso 7, agora Gálatas 2:8. Gálatas 2:8. Tanto não tem condenação na graça, que vê que Paulo não condenou, pelo contrário, reconheceu. Gálatas 2:8. Pois Deus que operou eficazmente em Pedro. Olha Paulo reconhecendo. Alô? Deus que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão. Deus operou eficazmente em Pedro? É. Digam assim, quando? Abre em Atos 2. Deixa o Gálatas 2 aberto. Vamos ver rapidinho. Vamos ver aqui Deus operando em Pedro eficazmente no apostolado da circuncisão. Batizar está errado batizar. Olha, Deus operou em Pedro eficazmente no apostolado da circuncisão. Olha aqui, ó, Atos 2. Eu sou obrigado a reconhecer isso. Essa exortação eu recebi do Espírito Santo. Nós cremos no batismo em Cristo, mas muitos estão batizando nas águas. Eu sou obrigado a reconhecer isso, como homem de Deus. O batismo nas águas é uma interpretação. Eu vou falar que é errada, mas tem quem crê nela e faz. O batismo em Cristo também é uma interpretação. Logo, são duas interpretações. Nós somos do lado de cá. Está claro? Hã? E aí, como é que faz? Eu estou na Bíblia. Alô?
O homem de Deus, ele tem que ser imparcial. Ele está em cima da Bíblia, ele não pode pender nem para lá, nem para cá. Ele tem que fazer o quê? O que está escrito? A pergunta é essa. Não, você não pode. Eu não posso? O que está escrito? Está entendendo? Porque se ele não fizer essa pergunta, ele passa a condenar as pessoas que não crêem como ele. Se não fizer a pergunta, o que está escrito, o pregador passa a condenar quem não vê como ele vê, quem não pensa como ele pensa. Ele passa a condenar. E está errado. Olha o Atos 2. Quem já achou, diga amém. Olha lá. Ó. Atos 2, já mostrei aqui. Atos 2, verso 38. Vamos ler mais uma vez rapidinho, que eu quero outro assunto. Atos 2, 38. Disse-lhe Pedro. Quem? Mas Gálatas 2,8, o que Paulo diz? Está aberto Gálatas 2,8? O que Paulo diz em Gálatas 2,8? Pois Deus que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão. Quando? Atos 2,38. Disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras, dava testemunho e os exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Os que de bom grado receberam a sua pregação... Então, olha só como que é minuciosa a área da interpretação. Na graça nós não batizamos. Olha aqui, ó. Atos 2,41. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia, Gálatas 2,8, Deus operou em Pedro poderosamente no apostolado da circuncisão, porque naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E aí, pastor, a sua igreja em graça, na sua pregação, se agrega naquele dia quase 3.000 almas? Então, ó, então fica quietinho, hein? Então fica quietinho. Alguém entendeu o que eu estou falando? Então baixa a bola aí e fica quietinho. Está me entendendo, irmão? O Pedro fez uma pregação, mas ele mandou se arrepender, que Jesus ainda ia perdoar o pecado. Então, foi o que ele pregou. Mas Gálatas 2,8 diz o quê? Gálatas 2,8. Pois Deus que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão. Atos 2, olha como que é claro, ó, verso 41. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. É gente ou não é gente? Como é que eu posso condenar agora a pregação de Pedro? Como é que eu posso condenar a pregação de Pedro se na igreja dele foi quase 3.000 almas? Tem coragem de falar o que estou falando? Nunca nenhum pastor falou isso. Por que eu estou falando? Porque eu estou te mostrando a diferença de interpretação. O Pedro interpretou dessa forma. E ele anunciou o batismo e disse, eu concordo? Eu não concordo. Você faz como Pedro? Não. Por que Pedro fez? Porque ele estava pregando para os judeus. Por que você não faz assim? Porque eu prego para os gentios. Por que o Pedro batizou? Porque eram judeus. Por que você não batiza? Porque eu estou no meio de gentios. Gentios são salvos pela graça. Eu posso condenar Pedro? Não posso. Como é que eu vou condenar Pedro se 3.000 pessoas creram no que ele pregou? O que eu estou querendo dizer aqui? Ou melhor, o que o Espírito Santo quer dizer? Que Paulo tinha uma interpretação e Pedro tinha outra. Só quem entendeu. Agora, eu já preguei, tem as igrejas de Pedro e tem as igrejas de Paulo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Hã?
Volta em Gálatas 2. A abençoada disse aqui que a maioria das igrejas é de Pedro. E é verdade. Mas vamos ler Gálatas 2. Eu não sei se depois que eu ler um versículo em Gálatas 2, se você ainda vai querer congregar com Pedro. Mas vamos ler Gálatas 2. É o que Paulo disse. Vou falar de novo. A irmã disse aqui, a maioria das igrejas é de Pedro. É verdade mesmo. A maioria das igrejas no mundo é de Pedro. A maioria. Mas vamos ver o que Paulo disse sobre Pedro em Gálatas 2. Depois que eu ler um versículo em Gálatas 2, eu já não sei se você vai querer congregar na igreja de Pedro. Vamos ler. Pode fechar o Atos, pode fechar o 1 João 1. Gálatas 2, meu assunto de hoje. Hoje é a quarta e última parte do tema Evangelho aos judeus ou Evangelho aos gentios. Ou seja, universal, para o mundo todo. O do judeu tem que batizar, o do judeu tem que cumprir a circuncisão, e o dos gentios? Não, pela fé. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, será salvo. Romanos 10, 10. Pois com o coração se crê e com a boca se confessa. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, esse é o evangelho universal. É o evangelho que você crê e confessa e está salvo. Vamos ver o que Paulo disse em Gálatas 2. Vem comigo. Gálatas 2, verso 8. Pois Deus que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim com eficácia para com os gentios. O que Paulo está dizendo, hein? Eu sou obrigado a reconhecer isso. Eu não posso fugir disso. Paulo está dizendo o quê? Deus usou Pedro tremendamente, mas me usou também. Está entendendo? É isso que ele está falando. Olha, Deus usou Pedro poderosamente, hein, com os judeus. Lembra lá em Atos 2? E também em Atos 5, a sombra de Pedro passava. Eu não vou, são muitos textos que Deus usou Pedro, né? Mas Paulo disse, mas também me usou. Deus usou Pedro com os judeus e me usou para os gentios. Mas continua a leitura. Olha, Deus usou Pedro, né? Não é uma bênção, abençoado? Hã? Olha, Deus usou Pedro, hein? Olha só, Deus usou Pedro. Mas vamos continuar lendo Gálatas 2. Gálatas 2, 9. Paulo disse, quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas, que quer dizer Pedro, e João, que eram considerados como as colunas, deram-nos as destras da comunhão. A mim, quem está falando Paulo? A mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios. Olha o combinado deles. Nós vamos aos gentios e eles aos judeus. A circuncisão. Verso 10. Gálatas 2:10. Recomendaram-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Mas, chegando Pedro a Antioquia, olha o que o Paulo falou. Resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Que o Pedro fez, hein? Ué, no verso 7, Paulo disse que Deus confiou o evangelho da incircuncisão a Pedro. No verso 8, Paulo reconheceu que Deus operou eficazmente em Pedro para o apostolado aos judeus. Está tudo bonitinho, mil maravilha até aí. Aí no verso 11, Paulo teve que resistir a Pedro na cara. Não foi nas costas não, foi na cara. Quando Pedro chegou, graça e paz, Paulo repreendeu ele na cara, na hora. Repreendeu ele. Digam, por quê? Não sei. Vamos ver o que está escrito. Porque se estiver escrito, aqui eu não conto história não, irmão. Aqui eu leio a Bíblia. Gálatas 2, 12. Por que Paulo repreendeu a Pedro? Gálatas 2, 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, o Pedro comia com os gentios. Tudo bem, tudo legal. O Pedro era judeu.
antes do Tiago chegar, ele estava comendo com os gentios. Mas depois que chegaram, o Pedro foi. Ele foi se retirando, Gálatas 2,12, e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Nossa, o que eles vão pensar de ver eu com os gentios, hein? Está entendendo? Nossa, o que eles vão pensar? Os crentes da circuncisão chegam e vê eu comendo com os gentios. O Pedro, graças a Deus, deixa eu ir embora. Com medo dos crentes judeus. Mas por que o Pedro, nas suas pregações, já não explicou para eles que, Gálatas 3,28, que não há nem macho, nem fêmea, que todos somos um em Cristo? Por que ele não explicou isso aí? Sabia? Porque Paulo disse que ele conheceu. Olha lá, olha o verso 9. Ó. Quando conheceram a graça. Então ele sabia. Nós não sai da palavra não, irmão. Gálatas 2,9. Por que ele não falou? Porque ele conheceu. Ó. Gálatas 2,9. Quando conheceram a graça que me fora dada. Ele ficou sabendo, ele conheceu. Mas verso 11. Ele era repreensível. Então Paulo chegou junto nele. Por quê? Verso 12. Porque antes de alguns tivesse chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas depois que chegaram, foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele. Nossa, que bafafá, hein? Que pampeiro! Olha só, que falsidade! Verso 13, os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Por isso que o Barnabé lá em Atos 15 se apartou de Paulo. Porque o Barnabé balançou. O Barnabé não estava firme debaixo do apostolado de Paulo. Ele balançou. Ele falou, vai ficar ruim, hein? Eu estava comendo com Pedro aqui, agora o Tiago chegou. E saiu disfarçando também. O Pedro e o Barnabé saíram fora. Gálatas 2,14. Eu falei que eu ia ler um versículo em Gálatas 2, que a irmã disse que mais são as igrejas de Pedro, e é verdade. Mas eu não sei se depois de você ler Gálatas 2,14, se você ainda vai continuar nas igrejas de Pedro. É verdade que mais são as igrejas de Pedro. A maioria no Brasil são igrejas de Pedro. Mas você sabe quem é Pedro? Gálatas 2,14. Coloca o dedo em Gálatas 2,14. Paulo falou, mas quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho. Para aí. Coloca o dedo no verso 14. Paulo falando, quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho. Diga comigo, quem não andavam corretamente? Coloca o dedo no verso 9. Olha a resposta aí. Ó. Verso 9. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Pedro e João. Eu estou interpretando alguma coisa? Só estou lendo o que está escrito. Estou te dando conhecimento. Diga comigo. Está escrito. Pedro, Tiago e João conheceram a graça que foi dado a Paulo. Diga, Gálatas 2,9. Diga, está escrito que Pedro, Tiago e João não andaram corretamente conforme a verdade do Evangelho. Diga, Gálatas 2,14. Está escrito ou não está escrito? Não, está escrito ou não está escrito? Posso falar um particular meu, pessoal, agora é pessoal do Marcos Gomes, tá? Do irmão Marcos. Depois de uma dessa, eu já não congregaria mais na igreja de Pedro. Tanto é que você saiu. Você não saiu da igreja de Pedro? Mas o Pedro lá só quer saber de fogueira santa, de sal grosso. Você saiu fora. Por quê? Porque o bispo Pedro mais cedo, ele não anda conforme a verdade do Evangelho. Está claro ou não está claro? Mas não é somente o bispo Pedro mais cedo. Tem mais bispo também. Então.
E aquele apóstolo de São Paulo que põe um chapelão parecendo o bobo da corte? Não tem aquele parecendo o bobo da corte, aquele chapelão bem grandão? Parecendo um rei momo? Ele também não anda conforme a verdade do Evangelho. E ele tem uma Bíblia igual a nossa. E o Papa do Vaticano? Ele também não anda conforme a verdade do Evangelho. E ele tem uma Bíblia igual a nossa também. E um fazendeiro que usa um chapelão, óculos escuros, ele também tem uma Bíblia, e em Gálatas 2,14 deixa claro que ele também não anda conforme a verdade do Evangelho. Eu não falei que as igrejas de Pedro tem bastante? E está cheio de gente, não está? Mas eles não andam conforme a verdade do Evangelho. Eu não quero uma igreja dessa para mim. Igreja cheia de pessoas enganadas por pregadores, Gálatas 2,14, que não andam conforme a verdade do Evangelho. Conheceram, mas não andam conforme a verdade. Eu estou fora das igrejas de Pedro. Eu estou fora. Eu não participo de coisa errada. A igreja do Ancião Pedro no Brasil. A congregação do Ancião Pedro no Brasil. E manda a mulher colocar véu, aquela aparência de santidade, mas também não anda conforme a verdade do Evangelho. Também estou fora. A igreja que diz que tem que se batizar. Até o nome é Batista. Usaram o nome do João Batista. João Batista, Igreja Batista. Também não anda conforme a verdade do Evangelho. Porque está batizando gentios que já são salvos pela graça, porque já foram reconciliados com Deus em Cristo e escolhidos antes da fundação do mundo. Então estão anulando a graça de Deus. Também não andam conforme a verdade do Evangelho. Igreja de Pedro, também estou fora. Está claro ou não está claro aí? Tem alguém entendendo o que estou falando? Mas as igrejas de Pedro se ramificaram. E a igreja de Mateus, Marcos, Lucas e João? Você conhece essa igreja? Não conhece? Ah, que eles mudaram o nome. Na Bíblia, eu conheço como igreja de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas eles chamam de evangelho? Quá. Se ramificou. Ah, essa igreja, uma mulher teve uma revelação e Deus levantou, e aquela visão, aquela revelação e tal, mas também não anda conforme a verdade. Engraçado, Deus revelou, mas não revelou a graça. Ellen Goodwhite, famosa, né? Ellen White, mas o nome completo, Ellen Goodwhite. Eu conheço, eu tenho a história. Deus revelou a ela, apareceu para ela e revelou. Interessante, não revelou que nós somos batizados em Cristo, não revelou que o diabo foi aniquilado, não revelou que nós já somos reconciliados com Deus, não revelou que somos abençoados, não revelou que somos justificados, não revelou nada. Só mandou guardar o 7º dia, que é o sábado, da lei ainda. Então Deus não revelou, porque isso Moisés já fazia. Isso Moisés, guardar o sábado, Moisés já fazia, não revelou coisa nenhuma. Então não revelou nada. Ah, mas o Joseph Smith apareceu. Sabe quem é o Joseph Smith? Fundador dos Mormons. Eles não creem nessa Bíblia. Para eles, o anjo Moroni, tem até um nome, o anjo Moroni apareceu a Joseph Smith e ditou a ele um outro testamento de Jesus Cristo. Está parecendo macumba, né? Não parece saravá? Está parecendo espiritismo, né? Aí sim, Gálatas 1, 8 e 9. Ainda que um anjo vos anuncie outro evangelho. Aí sim, o anjo apareceu, disse o Joseph Smith,
fundador dos Mormons, disse que o anjo apareceu a ele e lhe revelou um outro testamento de Jesus Cristo. É que o Joseph Smith já morreu, porque eu ia falar, você é safado, hein, meu? Porque no livro dos Mormons tem 1 Coríntios 15. Então não é outro, é o mesmo. No livro dos Mormons tem um monte de heresia, mas também tem uma parte de 1 Coríntios 15. Aí ele enxertou, ele colocou lá. Mas isso não foi o anjo Moroni que disse para o Joseph Smith. Isso foi Cristo que revelou a Paulo. Ele pegou um pedacinho de Paulo e colocou no livro dos Mormons. Resumindo, também é a igreja de Pedro, que não anda conforme a verdade do Evangelho. Me lembrei de outro agora. Você quer com um nome completo ou só abreviatura? Charles Russell. Nome completo? Charles Taze Russell. Fundador do Testemunho de Jeová. Está morto no túmulo, debaixo de uma pirâmide Illuminati, da maçonaria. Então Charles Taze Russell era da maçonaria? Não te falaram isso? Coitado! Os Testemunhos de Jeová não te falaram que o Charles Taze Russell era maçom? Não te falaram isso? Não acredito. Então procura no Google, na internet, o túmulo do fundador dos Testemunhos de Jeová, enterrado sob uma pirâmide com o símbolo da maçonaria, Illuminati. E você, Testemunho de Jeová, também se encaixa em Gálatas 2,14. Não andam conforme a verdade do Evangelho. E por aí vai. E por aí vai. A maioria não anda conforme a verdade do Evangelho. A maioria não anda. Quem está entendendo? Eu tenho uma pregação, está no nosso site e está no YouTube. Procura no YouTube. Muitos evangelhos, mas um só é o verdadeiro. Tem muitos, irmão. Tem evangelho batista, pentecostal, voz da verdade, quadrangular, presbiteriano, metodista. Cada um prega de uma forma diferente. Cada um prega diferente. Todo mundo com a Bíblia na mão. Cada um. O batista fala que tem que molhar o corpo inteiro. O presbiteriano fala que só molha a cabeça. Mas se você batizar o corpo inteiro ou batizar só a cabeça, se for para a voz da verdade, tem que batizar de novo. Aí você batiza na batista, batiza na presbiteriana, já são 2, batiza na voz da verdade, já são 3. Mas se for para a congregação cristã, tem que batizar de novo, já são 4. E se for para a universal, tem que batizar de novo, já são 5. Quando a pessoa não tem revelação, fica inventando moda para prender as pessoas dentro da igreja. A graça não prende ninguém. A graça é o evangelho da libertação. Cristo vos libertou para que de fato sejais livres. Gálatas 5, verso 1. Por isso que eu fiz uma música. A vida em graça é diferente. Não é como a religião. Não há ordenanças nem mandamentos. O que há é uma vida com Deus. A vida em graça é diferente, irmão. Você acha que o apóstolo Paulo ficava batizando a cabecinha de alguém? Vamos batizar só a cabecinha. Não. Você acha que Paulo batizava o corpo inteiro? Ele disse que não fazia isso. Coríntios 1,14. Dou graças a Deus que a nenhum de vós batizei. Dessa eu estou livre. Batizei Crispo, Gaio, mais alguns judeus lá, quando eu estava no meio dos judeus. Coríntios 1,17. Porque Cristo não me enviou para batizar, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Todas as igrejas na terra batizam. Paulo disse, Cristo não me enviou para batizar. 1 Coríntios 1,17. Para que a morte de Jesus não seja em vão. Mas ninguém vê isso. 1 Coríntios 1,17, ninguém vê. 1 Coríntios 1,17, ninguém vê. Alô, quantas igrejas existem no Brasil? Quantas? Não dá para contar, irmão. Não dá para contar. Se você for na rua Conde de Sarzedas, só lá deve ter umas 50. Se você for na Celso Garcia, deve ter umas 200. Quantas igrejas existem no Brasil? Agora eu vou te mostrar aqui, ó. Ninguém vê
1 Coríntios 1,17? Ninguém. Paulo diz: pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a morte de Jesus não tenha sido em vão. Ninguém vê isso. A Batista tem faculdade teológica, a Assembleia de Deus tem faculdade teológica, a Presbiteriana tem faculdade teológica, a Metodista tem faculdade teológica, e tantas mais têm faculdade teológica, mas ninguém vê isso. O cabra vai para a faculdade, estuda 4 anos, numa outra é 5 anos, na outra é 6 anos, mas volta e não conhece 1 Coríntios 1,17, não entende 1 Coríntios 1,17. A pessoa fica numa faculdade 6 anos e não entende um versículo, vai vender caldo de cana com pastel, não pode ser pastor. Não pode ser pastor. Se não entende um versículo, vai vender rapadura na rua. Vai vender 30 ovos a 10 reais. Não pode, irmão. Não pode, irmão. Olhem para mim. Eu não fiz faculdade. Mas se um teólogo chegar aqui, se gloriando, em 6 anos de faculdade, e eu não fiz, ele tem que saber muito mais que eu. Estou errado? Eu não fiz faculdade teológica. Eu não fiz. Eu só leio a Bíblia. Eu não fiz faculdade, irmão. Eu não fiz faculdade, eu não fiz curso, eu não fui aprender com homens. Então, se alguém chegar aqui e me dizer que tem 6 anos de faculdade, graduado, PhD, ele tem que saber muito mais que eu e tem que entender muito mais que eu, muito mais mesmo. São 6 anos, eu não fiz nenhum dia. Ai, Jesus. Vamos terminar em Gálatas 2, vai. Deus falou aí, dá um sinal se Deus falou. Fala assim: apóstolo, você não vai fazer uma faculdade teológica? Para trás de mim, Satanás! Vai tirar a revelação que Deus me deu? Não vai, não. Não vai. Não. Tirar o entendimento espiritual que Deus me deu, que não se compra, que não se vende em nenhum lugar, que não tem como pagar. Eu conheço pessoas ricas que queriam entender o que eu entendo e não tem como. Tem dinheiro, mas não tem revelação. Quantos pastores eu conheço de igreja granfina, ar-condicionado, carpete. Um dia eu fui pegar numa igreja que tinha carpete até na parede. Não vou esquecer isso nunca. Eu cheguei na igreja, eu fiquei até com vergonha. Falei, nossa, meu, vinha da rua, na calçada, aí quando entrava na igreja, carpete, vinho, grosso assim, ó, aquele carpete vinho. Um carpete grosso assim, vinho, ó, na igreja toda. Aí eu olhando no chão, subia nas paredes o carpete. Tudo, carpete vinho. Eu falei, nossa, o que é isso? Eu fiquei... E o bispo lá, tinha 77 anos. Quando eu comecei a pregar, quando eu comecei a distribuir os mistérios de Deus, as revelações, eu estou pregando debaixo da unção, estou ministrando no poder do Espírito Santo, e a igreja sendo cheia da glória. Quando eu olho assim, o velhinho tremendo, chacoalhando assim, e eu falei, Senhor, não mata ele não, senão eu vou preso, hein? Não deixa ele morrer não. E eu pensando isso, a igreja sendo cheia do Espírito Santo, e o velhinho que eu sou na parede, o bispo da igreja, 77 anos, ele encostou assim, eu falei, Senhor, não mata ele não, senão eu vou preso, não mata ele não, deixa ele morrer. Dentro da igreja, e o velhinho, eu falei, eu vou lá ver o que está acontecendo. Aí eu saí do púlpito, fui lá pertinho, ele falou assim, que é isso? Eu nunca vi isso, que é isso? Isso é o poder do Espírito Santo, que não se aprende com os homens. Isso é poder de Deus que não se aprende em faculdade com os homens. Isso vem do céu. Isso vem do céu. É uma glória de Deus.
Oh! Quem crê que Elias era um homem de Deus? Quem crê que Moisés era um homem de Deus? Quem crê que Davi era um homem de Deus? Quem crê que Elias, Samuel, Ezequiel, Eliseu, quem crê que eram homens de Deus? Nenhum deles foi aprender com homens. Todos na Bíblia aprenderam com Deus, com o Espírito Santo. Essa é a diferença, irmão. Essa é a diferença de você ouvir Elias e ouvir um teólogo. Você ouvir Eliseu pregando e ouvir um teólogo. Você ouvir Samuel, Isaías, Jeremias, Daniel, os testemunhos de Sadraque, Mesaque e Abednego, para ouvir um teólogo que foi aprender com homens, geografia e história de Israel. É isso que se ensinam lá, que aprende. E então vai cheio e voltam vazio. Vai crente e voltam religiosos. Ninguém me pega. Ninguém me pega. E o que Deus me deu, ninguém tira de mim. Ninguém tira. Porque o que Deus me deu, eu não aprendi com homens. Eu aprendi diretamente com Deus. Como os homens de Deus da Bíblia. Só isso. Para quem não sabia o meu segredo, tá aí. Tá? O meu segredo é que eu não fui aprender o que eu sei com homens. Eu fui consultar a Deus e Ele me revelou tudo que eu sei. Raba, Pai. Eu sei que o velhinho, eu pensei que ele ia morrer, o velhinho bispo, né? Eu pensei que ele ia morrer porque ele foi se enchendo do Espírito Santo pegou ele no culto. Você não sabe o que é ver um velhinho encostado na parede e falando em língua. Eu falei, vai morrer. E eu falei, eu vou lá ver o que está acontecendo. Quando eu cheguei pertinho, eu falei, irmão, eu nunca vi isso, eu nunca vi. O que é isso? O que é isso? Essas palavras eu não esqueço nunca. O que é isso? Eu nunca vi isso. Mas um homem com 77 anos e eu novo, como que ele nunca viu isso? Não era para ele estar me ensinando? Mas ele foi aprender com os homens não têm o que dar para ele. Por isso que Deus disse, clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, quando me buscar de todo o vosso coração. Só isso. Gálatas 2 para terminar. Gálatas 2. Olha lá, coloca o seu dedo no verso 14. Gálatas 2,14. Foi em Campinas isso aí. Gálatas 2,14. Quando vi, estou terminando, hein? Paulo diz, quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Quer dizer, chamou ele de fariseu, né? Chamou ele de hipócrita, né? Você é judeu e vive obrigando o gentio, e você que é verdade, então você está sendo hipócrita. Alô, você acha que o Pedro pedir mais cedo, você acha que o filho dele faz fogueira santa? Não faz, claro que não faz. O Pedro pedir mais cedo faz campanha de libertação, não faz? Por que o filho dele não participa? O filho dele nunca participa. Interessante uma coisa dessa, né? Interessante essas coisas, né? O bispo Pedro pedir mais cedo diz que todo mundo tem demônio. Diz que o diabo está na vida de todo mundo. Interessante, no filho dele não está. Engraçado isso aí, né? Por que o diabo não... Alô? Por que o demônio não entra na vida do filho do Edir Macedo? Por que o filho dele não tem demônio? Você tem, o filho dele não tem. O diabo pega todo mundo, só não pega o filho dele. Interessante essas coisas, né? Quando a pessoa anda na falsidade e na hipocrisia, o objetivo é mentir e enganar. Claro que é fariseu. Claro que é fariseu. Você vai com seu filho lá e fala, seu filho tem um demônio. Ô bispo, o meu filho está ouvindo rock. Qual a idade dele? Ah, ele tem 16 anos. Ah, isso é o demônio, hein, irmã. Isso é o diabo, hein? Ah, mas o filho dele faz outras coisas que eu não vou nem falar, hein? Isso aí é o quê? É o anjo Gabriel?
Fariseu, irmão. O fariseu, Jesus disse em Mateus 23, que ele ata fardo pesado e coloca no ombro dos outros para levar. Ele mesmo nem com um dedo quer mover. É só você ler Mateus 23. E ele é um fariseu desse, que manda todo mundo. Ele vai na televisão, ele vai na rádio e fala que tem que fazer campanha de libertação para se libertar do espírito, do mal, do demônio, do encosto. Só que o filho dele nunca fez. Mentira, é tudo mentira. É tudo hipocrisia. O que eu quero que você perceba é a hipocrisia desses pastores de hoje. Era a mesma de Pedro. Só quem está entendendo? A hipocrisia dos pastores hoje é a mesma de Pedro. A mesma. A mesminha. Eu queria estar lá, que eu ia falar para o Macedo assim: ô Macedo, pois não, por que seu filho não está aqui? Eu nunca vi seu filho aqui, por que seu filho não está aqui? Satanás. Vamos terminar em Gálatas 2. Só para você pensar um pouquinho, tá? Mas a maioria são igrejas de Pedro. Até o catolicismo diz que eles falam que quem que era o Papa lá? Primeiro Papa, quem que eles falam? Quem já foi católico sabe. Eles falam que Pedro foi o primeiro Papa. Não fala isso? A igreja católica não fala que Pedro foi o primeiro Papa? Eu vou provar que eles estão falando besteira. Papa pode casar? Hã? Papa pode casar? Mateus 8, Jesus curou a sogra de Pedro. Se Pedro foi o Papa, o primeiro Papa da igreja católica, e Papa não pode casar, Jesus curou a sogra de Pedro. Então Pedro tinha mulher, mas Papa não pode casar? Nossa, que confusão, já começou errado, hein? Para você ver que a mentira tem perna curta. Alguém entendeu? Para você ver que a hipocrisia não vai longe. Então, a maioria das igrejas no Brasil são igrejas de Pedro. Igrejas da hipocrisia, da falsidade. Esses dias um irmão me mandou um WhatsApp e falou: pastor, eu não vou nem falar o nome para não ficar ruim, hein? Não vou nem falar o nome. Se precisar eu falo, mas eu não vou falar. Pastor, eu estava bem na minha vida com a minha esposa, aí nós fomos para uma igreja evangélica, minha mulher foi, e ela começou a falar que eu estava endemoniado, que o diabo estava na minha vida, e aí eu peguei e fui também. Pastor, não deu um ano, nossa vida virou um inferno. Nossa vida virou um inferno. Meu casamento virou um inferno, porque virou um inferno. E aí o que você fez? Estava mexendo na internet, te encontrei lá, agora nós estamos ouvindo a graça, a família voltou uma maravilha de novo. Quando a gente foi lá para o evangélico, a família virou uma desgraça, um inferno. Agora está legal de novo. Agora eu falei, porque agora os anjos voltou a ministrar na sua vida. Os anjos voltou a ministrar. Você entendeu, abençoado? A mulher foi para a igreja e a igreja colocou na cabeça dela que o marido estava endemoniado. Não é isso que eles falam? O marido está endemoniado, é o demônio, é o diabo. Até que ele pegou e foi. Aí piorou. E aí que é diabo para lá, diabo para cá e demônio. E a família virou um inferno. Não aguentava mais. E briga e discussão não aguentava. Aí começou a ouvir a graça do apostolado. Estou fora desse sistema aí. Agora está uma maravilha. Reinando em vida, feliz, família abençoada, os anjos ministrando. Só para vocês pensar e entender como é que funciona. Quando você entra na religião dos homens, a vida vira um inferno, irmão. Aí você tem que pagar para ser abençoado, tem que pagar para ser liberto, tudo tem que pagar. Fora a condenação, o diabo na sua vida, o demônio no seu filho, o diabo está na sua mulher. Vira um inferno, abençoado. Enquanto você não conhecer a graça, sua vida não vai melhorar. Não tem que pagar nada, só tem que ouvir a graça e o apostolado. Só isso. Para terminar, Gálatas 2. Olha lá. Gálatas 2, 14, 15 e 16. 3 versículos para terminar. Gálatas 2, 14. Mas quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeu?
Gálatas 2,15. Nós que somos judeus por natureza. O que Paulo e Pedro eram? Judeus por natureza. Nascidos lá. Alô, eu não sou judeu por natureza. Eu sou baiano por natureza. Paulista por natureza. Ó, meu pai e minha mãe baiano. Então, filho de baiano, baianinho. Eu nasci em São Paulo, sou paulista. Nasci em Santo André, sou andreense. Então eu sou andreense, paulista e brasileiro. Filhos de baiano, Caetité e Guanambi. Abençoado de Guanambi, graças e paz. Abençoado Antônio de Guanambi, Bahia. Tem ovelha em graça lá no Guanambi. Em Guanambi tem ovelha em graça, debaixo do apostolado. Então, eu sou andreense, paulista, São Paulo, e brasileiro. Eu não tenho nada a ver com judeu, abençoado. Então, mas o que Paulo disse em Gálatas 2,15? Então, vou terminar no verso 16. Gálatas 2,15. Nós que somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos... Olha o verso 16 para terminar, hein? Vou terminar no verso 16. Ó. O tema dessa ministração, a quarta e última parte. Evangelho aos judeus, que é hipocrisia, hein? É circuncisão, é falsidade, é ordenança, é mandamento. Aí você não cumpre, fica debaixo de condenação, porque você não cumpriu. Evangelho aos judeus ou evangelho universal? Não é evangelho da universal, evangelho universal. Evangelho a todos os povos, nações, tribos e línguas. 2 evangelhos na Bíblia, o do judeu e do gentil. Para terminar, olha o que Paulo disse para Pedro, hein? Gálatas 2,16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Nossa, quer dizer então que o Pedro sabia disso? Claro que sabia. Gálatas 2,9. Quando conheceram a graça que me fora dada. Então quer dizer que eles conheceram. Gálatas 2,9. Se eles conheceram, verso 16, eles sabiam. Está claro ou não está claro? Gálatas 2,9, eles conheceram. Gálatas 2,16, eles sabiam. Sabiam o quê? Que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Aí Paulo diz para o Pedro, também temos crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo. Olha lá, ó. E não pelas obras da lei. Diga bem forte, por quê? Última linha de Gálatas 2,16. Porque pelas obras da lei, ninguém será justificado. Digam todos, pelas obras da lei, ninguém será justificado. Mais forte, pelas obras da lei, ninguém será justificado. Por isso que nós pregamos a graça, ensinamos a graça e vivemos a graça. Porque a graça se vive por fé e não pelas obras da lei. Digam de novo, porque pelas obras da lei, ninguém será justificado. Graça e paz a todos vocês. Está claro ou não está claro? Senhor Jesus, nós te exaltamos e te glorificamos e te agradecemos porque teu Espírito Santo nos revela a tua palavra e nos deixa claro que há 2 evangelhos, o da circuncisão e o da incircuncisão. O dos judeus, que tinha ordenanças e mandamentos e tinha que viver de obras da lei, e o evangelho aos gentios, que se vive pela fé, crendo e confessando. É esse evangelho que nós vivemos, o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus.